O plenário da Câmara dos Deputados decidiu manter a prisão do deputado Chiquinho Brazão, suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Foram 277 votos a favor e 129 contrários. Houve 28 abstenções. Eram necessários ao menos 257 votos favoráveis para que o parlamentar continuasse preso, referendando a decisão do Supremo Tribunal Federal e seguindo o parecer da CCJ, que decidiu por 39 votos a 25 manter o parlamentar em prisão preventiva. Vamos ao debate. Caio, a Câmara evita desgaste ao manter prisão de Brazão? Olá, Leandro. Olá, Felipe. Saudações à nossa audiência. Bom, em primeiro lugar, vou deixar registrado aqui, bem feito. Né? Há indícios robustos da participação do deputado nesse crime bárbaro, certo? Então, é natural, aliás, é do interesse público que ele seja afastado do convívio social, porque, ao contrário do que prega aí a esquerda militante, a função, né, da prisão não é apenas a ressocialização. Ela tem a função de punição, ela tem a função de retribuição social e afastamento de indivíduos perigosos do convívio social. Isso posto, né, falando aqui sobre eventual desgaste entre o STF, o Congresso, na verdade essa preocupação dos congressistas com um suposto precedente, né, de prisão de parlamentar mediante atropelo do texto constitucional é absolutamente irrelevante nesse momento. E por quê? No que diz respeito aí à violação das imunidades parlamentares pelo STF, como eu posso dizer, o ovo da serpente já foi depositado no caso da prisão ilegal e inconstitucional do ex-deputado Daniel Silveira, que foi aquele autor de falas muito desairosas, né, em desfavor de ministros do STF. Então, no caso do Daniel, qualquer que seja a sua interpretação hermenêutica, o texto constitucional foi absolutamente desconsiderado. E eu trago aqui, né, o dispositivo e os respectivos parágrafos para a nossa audiência. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões e palavras, né, e votos também. Aí, o parágrafo 2º, né, explicita o seguinte: desde a expedição do diploma, membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Portanto, no caso do Daniel Silveira, não houve, né, prática de crime inafiançável. Para quem tem alguma dúvida, a Constituição lista expressamente quais são esses crimes, né? Estão lá no artigo 5º. Então, a gente pode falar de aqui racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos, enfim. E também, aqui, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Daniel Silveira não praticou crime inafiançável e também não houve flagrante. Uma situação que foi contornada aí por uma nova ferramenta jurídica muito criativa, inaugurada pelo ilustre ministro Alexandre de Moraes, que é o flagrante em vídeo, que na verdade se torna um flagrante perpétuo. E aqui eu me explico. Imagina que você grave uma injúria, certo? E ela seja postada. A interpretação do senhor Alexandre de Moraes foi que o crime é repetido a cada publicação ou a cada repetição desse vídeo, certo? O que é uma tese inovadora. A gente não tem isso, por exemplo, no caso de ilícitos que são gravados por câmeras de segurança. Isso valeu apenas para o caso do Daniel Silveira. A gente tem até, né, aquele episódio do ex-deputado petista, o Vadi Damus, que diz o seguinte, aspas, tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Temos que criar uma corte exclusiva de guarda da Constituição com seus membros detentores de mandato. Nesse caso também, né, o ex-deputado fica sujeito a esse flagrante perpétuo em vídeo. Mas, voltando aqui à violação de prerrogativas, eu cheguei até a ouvir de alguns analistas, alguns especialistas em direito, uma tese alternativa de que o parágrafo 2º do artigo 53 deveria se relacionar ao caput do dispositivo, ou seja, que é imprescindível que haja flagrante no caso de delitos de opiniões e palavras, alguma coisa assim. Mas, na verdade, isso não se aplica porque quando a gente pega o parágrafo 1º, ele vai tratar, por exemplo, de prerrogativa de foro.
né? Ou seja, existe sim esse desgaste, poderia ter sido contornado por uma cassação expedita via comissão de ética, mas diante da pressão política, os parlamentares optaram por manter, mais uma vez, uma prisão que, de certa forma, reinterpreta o texto constitucional, que está cada vez mais comum no Brasil. Felipe, a decisão evita um desgaste ao manter a prisão do parlamentar? Olá, Caio. Olá, Leandro. Eu acho que mais do que evitar um desgaste, ela traz alguns impactos que a gente precisa analisar. O primeiro impacto é o impacto na própria justiça, né? A gente está vendo a justiça sendo feita. Houve uma obstrução continuada por parte desse deputado. Demorou-se 6 anos, vou repetir, 6 anos, para que se prendesse os mandantes do assassinato de Marielle e Anderson. E verificou-se que este deputado, eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu conheço como funcionam as milícias aqui no Rio de Janeiro. Elas estão entranhadas no poder público, tão entranhadas, meus caros, que chegou a escolher o chefe de Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, chefe de Polícia Civil este que foi um dos planejadores do crime, alguém que gestou o crime junto com esses suspeitos, segundo as investigações da Polícia Federal. Vejam que emaranhado está metido o Rio de Janeiro. E eu falo aqui de dentro. Daqui a pouco acho que eu posso até dar mais detalhes sobre isso, mas esse é o primeiro impacto. Na justiça, na família de Marielle, que esperou pela essa solução 6 anos, no país. Segundo impacto, um impacto político muito claro. Muito claro. No dia de hoje, em que se fez essa votação, os deputados do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, fecharam questão contra a prisão de Chiquinho Brazão. 2 partidos, o Novo e União, liberaram a sua bancada. Houve 129 votos liberando Chiquinho Brazão. Então, houve uma derrota, sim, e forte da oposição ao governo, forte, porque o governo atuou fortemente, porque esse crime é político, é representativo, representa a história do país. Então, houve uma vitória do governo e uma derrota desses deputados que, na sua maioria, tinham aquele velho ditado, lembram? Bandido bom é bandido morto, a não ser, é claro, quando é o bandido deles. Aí é o bandido que deve ser solto, que tem que valer as suas prerrogativas de deputado. O terceiro impacto, um impacto que me parece na eleição da Câmara, e aí eu volto a falar. O deputado que é líder da bancada do União Brasil, o deputado Elmar Nascimento, acho que sai perdendo muito, Caio e Leandro. Por quê? Porque ele, pessoalmente, foi um dos primeiros a votar pela expulsão de Chiquinho Brazão no próprio domingo em que ele foi preso. E agora ele liberou a bancada, ele mesmo liberou a bancada para votar contra contra a prisão dele. Então, houve uma articulação dele com a extrema-direita, visando a sua pretensão de ser o próximo presidente da Câmara, ele é o candidato de Arthur Lira, e isso foi frustrado nessa votação. Acho que ele perde também, é o impacto. Outro impacto, o impacto na hipocrisia de alguns deputados. Os chamados isentões, eu ouvi alguns deles, diziam que tinham 3 opções. Se votassem a favoráveis à prisão, iriam ter que enfrentar a fúria de seus eleitores contra o STF, porque se jogou muito nessa nessa prisão, nessa votação, de que se estivesse a favor da prisão, estaria a favor do STF também. Um absurdo completo. Não é o STF que estava em questão, o que estava em questão era um criminoso, e se esse criminoso havia ou não constituído um crime continuado, uma obstrução da justiça continuada, tese que prevaleceu para a Polícia Federal e também para o STF. E não era sobre o STF, mas muitos deputados queriam marcar posição contra o STF. A segunda opção desses deputados era votar a favor da prisão, aliás, contra a prisão, mas eles tinham medo de saírem com aqueles que votaram a favor de um criminoso. E, por último, a abstenção. Eles tinham medo de ser covardes. Alguns foram covardes. Vou lembrar que houve 28 abstenções, mas 50 deputados não estavam em plenário. Portanto, foram 78 abstenções. Esses deputados que foram covardes, que se abstiveram de votar, têm que ser cobrados também. E, por último, eu acho que houve um impacto muito grande que começa agora a circular, Leandro, no combate às narcomilícias do Rio de Janeiro. Porque, em última instância, o que Chiquinho Brazão, a família Brazão e deputados que articulam com a milícia no Rio de Janeiro representam é um choque muito grande
nessas organizações aqui no Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na conclusão, mas eu quero explorar este fato que me parece o mais grave. Abriu-se aqui uma janela para combater as organizações políticas, os deputados que dão acolhida a milicianos no Rio de Janeiro. Isso já tem mais de 30 anos acontecendo. Aí, você tem 2 minutos. Olha, eu concordo com o diagnóstico do Felipe a respeito do entranhamento, né, nas esferas de poder, especialmente no Rio de Janeiro, por parte de organizações criminosas. Inclusive, nós estamos vendo um espelhamento dessa situação aqui em São Paulo em empresas importantes, né, de transporte público. Agora, eu discordo que essa era uma batalha contra o STF. Na verdade, eu entendo a divergência desses parlamentares no sentido de se colocarem a favor da literalidade da Constituição. Porque aqui foi formado mais um precedente, né, de atropelo do texto constitucional. Então, quem foi derrotado de fato? O legalismo e o garantismo. Né? Isso do ponto de vista jurídico. É que por se tratar de uma questão de comoção nacional, né, as hipóteses aí de voto e justificativa colocadas pelo Felipe expressam bem, né, o receio dos parlamentares em relação à opinião pública. Porque, e aqui eu imagino que nós concordamos, né, a justiça, nesse caso, está sendo feita com a manutenção da prisão preventiva. Agora, eu sou muito coerente em tudo aquilo que eu defendo. Embora eu ache que, do ponto de vista material, essa pessoa deva, sim, estar atrás das grades, não é esse o posicionamento de grande parte da esquerda, da advocacia criminal militante, dos progressistas. Afinal de contas, a gente tem uma prisão decorrente de delação premiada numa situação em que não há processo ainda, né? Não há julgamento. Claro, houve toda essa situação de obstrução de justiça, mas, de novo, trata-se de uma interpretação alternativa, né, da imunidade parlamentar, conforme o artigo 53 e especialmente o parágrafo 2º. Mas reitero, bem feito, que bom que está preso. Felipe, a decisão da Câmara abre precedente? Eu acho que se inverteu a lógica, né? Porque concordo com o Caio sobre a questão do garantismo, mas até bem pouco tempo atrás, esses que hoje se disseram garantistas eram os punitivistas. Né? Deu a louca no Congresso, então, né, Caio? Porque todos eles que eram punitivistas agora viraram garantistas porque o bandido é o bandido deles. Isso é muito sintomático do que é o Congresso Nacional. Então, se o bandido é miliciano, é o nosso bandido de extrema-direita. Então, esse sim, para esse temos garantismo. Se não fosse, punitivismo. A velha frase, bandido bom é bandido morto. Vamos reparar que, no caso das milícias do Rio de Janeiro, isso está inclusive no inquérito da Polícia Federal sobre a investigação do Ramagem, a investigação da ABIN. Naquele inquérito, a Polícia Federal chegou à conclusão que a ABIN, sob o comando de Ramagem, interferiu, inclusive, na guerra entre milícias aqui no Rio de Janeiro. E por que isso? Porque, para quem conhece a geografia do Rio de Janeiro, sabe que essas áreas dominadas por milicianos, elas são tão controladas que o candidato a prefeito ou a vereador só entra nessas áreas se ele tiver autorização do miliciano. E reparem, o deputado Ramagem é candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo partido de Bolsonaro. Então, vejam que como esse entranhamento do poder público, das milícias no poder público, vai muito além deste caso. Esse caso é representativo? Claro que é representativo na história do Brasil e representativo no mundo. Repercussão internacional, fez-se justiça e, mais do que isso, salvou-se o Brasil de uma vergonha internacional, porque esse caso tem repercussões no mundo. A gente está falando de uma vereadora periférica, negra, mulher, defensora de causas sociais. Mas aqui no Rio de Janeiro, Caio e Leandro, morrem vereadores na Baixada Fluminense todos os dias. Aqui morrem vereadores de cidades pequenas sempre, todas as semanas. A gente vê esses casos, mas eles não saem na imprensa. Marielle se tornou um símbolo, porque Marielle foi representativa de todos esses que morrem na mão das milícias. A política no Rio de Janeiro, ela está à mercê desses bandidos há muito tempo. E eu estou enxergando agora, pelo menos, uma oportunidade de sanear esse problema, de começar a sanear esse problema.